Bem-vindos ao Elas de Fato, um podcast que foi feito para construir um espaço nosso, né? E para falar sobre a realidade, sobre tudo que a gente vive nos bastidores, né? Como mães, como empreendedoras. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem especial e temos uma convidada especial. Então, bem-vinda, Helena. Elisa, eu passo a palavra. Olá, pessoal, bem-vindos ao Elas de Fato. Meu nome é Elisa Hermida e hoje estamos aqui com a Helena, que é psicóloga. Ela é parceira de muitas caminhadas internas e externas também. O episódio de hoje é para ti que está buscando uma clareza emocional, mais sentido nas escolhas e mais coragem para se posicionar como mulher. Bem-vinda, Helena, ao nosso podcast. Obrigada, feliz de estar aqui com vocês, gurias. Obrigada pela oportunidade, que a gente possa ter uma fala bem inspiradora, né, para essas mulheres que estamos assistindo. Legal. Helena, conta um pouco para nós, assim, da tua trajetória, né? Hoje a gente vai falar sobre diversos temas e a gente gostaria já que depois que tu contasse um pouquinho sobre o que tu faz, né? Com o que tu trabalha, o que realmente te move, né? Trabalhar aí nesse ramo da psicologia. E conta para nós um pouco sobre a tua visão e como começou os teus estudos e o teu direcionamento para entender o que é inteligência emocional. Tá bom. Então, me apresentando, sou de Livramento, cresci toda a minha infância aqui. Comecei a trabalhar com desenvolvimento de equipes na fazenda dos meus pais quando eu vinha passar as férias. Então, era o momento em que a gente pegava, chamava o pessoal, falava de treinamento de comunicação, de relacionamento interpessoal. E ali eu comecei a me moldar. Eu fazia psicologia na PUC, mas eu nunca quis ir para a área clínica. Meu objetivo sempre foi trabalhar com empresas. E tive essa oportunidade, então, de através do agro, através da estância, né, poder dividir um pouco e aprender aonde entrar, como cobrar, como me posicionar frente à equipe. Daí depois eu comecei a trabalhar no Terra, que era uma empresa, um provedor de internet do Grupo Telefônica. Foi uma experiência maravilhosa. Depois eu fui para a NET, que hoje é Claro. Fiquei lá 6 anos, aprendi a trabalhar com RH e também a parte de indicadores de qualidade. E eu acredito que entender de pessoas e de indicadores é o principal atributo que um gestor, que um líder tem que ter, né? A gente fala sempre dos 4 P's da liderança, que é pessoas, processos. Então, esse equilíbrio entre pessoas e processos é essencial para que um gestor consiga chegar nos seus resultados. Ele tem que entender de pessoas e ele tem que saber de processos e gerir indicador. Sem isso, é a base da gestão. Bom, quais são os outros 2 P's? Paixão. A gente tem que gostar do que a gente faz, a gente tem que ter o olho brilhando. O pessoal às vezes me pede, eu quero um treinamento, uma palestra que as pessoas saiam com sangue no olho. Mas sangue no olho eu não sei fazer, eu gosto de fazer brilho no olho, sabe? Isso é que eu acho que conecta as pessoas. Então, pessoas, propósito, paixão, pessoas, processos, paixão. E o 4 P é o P do propósito, né? Entender o porquê que a gente está aqui e também entender o porquê que as pessoas estão aqui. A gente busca hoje um engajamento entre a equipe e a empresa. Mas esse engajamento só vai acontecer quando a gente tem um encontro de propósitos entre o que essas pessoas querem e o que a companhia espera de cada uma. E para isso o gestor é essencial para que faça essa conexão entre a expectativa do colaborador e a expectativa da empresa. E aí, quando esses propósitos se encontram, a gente tem o engajamento. É para sempre? Não, não é, porque tanto a organização muda como as pessoas mudam. Então o gestor precisa estar conectado com a sua equipe, próximo a eles, para saber o que foi que mudou da Elisa nesse processo, o que foi que mudou da Valentina. Se eu como gestor não sei, eu não posso esperar sempre da Elisa ou da Valentina a mesma coisa, porque a gente vai passando por um processo de amadurecimento, a gente também tem uma vida fora do trabalho, a gente também tem uma vida dentro do trabalho. Eu sempre digo que a vida é uma só, né? Mas a gente vai se organizando com isso tudo. Então, nesses movimentos que acontecem dentro e fora do trabalho, o gestor precisa entender como é que estão as pessoas para que a gente consiga ter esse engajamento. Então, o gestor é o gestor de 4 P's: pessoas, propósito, processos e paixão, né? Então isso tudo eu aprendi muito lá na NET, onde eu trabalhava com a parte da qualidade. Depois eu entrei para a Hertz, que foi uma indústria farmacêutica, que foi a última empresa em que eu trabalhei.
E de lá eu fundei então a Com Propósito, que hoje a gente trabalha com treinamento de equipe, de lideranças, palestras, empresas familiares, a parte toda de sucessão. Então essa sim é a minha trajetória e com muito carinho, né, poder ter começado aqui, ter começado com a família da gente, acho que isso também nos dá mais força para poder seguir certa do que a gente quer. Agora, tu perguntou, né, da questão da inteligência emocional. Eu acho que ela sempre me acompanhou, mas quando eu comecei a trabalhar como consultora, foi um dos temas que eu mais me aprofundei. E quando a gente faz os programas de desenvolvimento de equipes ou de lideranças, que são vários encontros, esse é um tema que eu não delego para ninguém, né? Porque na nossa equipe a gente tem várias pessoas, mas inteligência emocional é sempre um tema que eu gosto de passar e ela tem muito a ver consigo e com o outro. A gente às vezes acha que inteligência emocional é comigo só. Não, mas inteligência emocional é comigo, como que eu estou, como que estão as minhas emoções e como que eu percebo também como é que estão as emoções dos outros. A gente vai combinar de dar um feedback hoje. Tá, eu tô ótima, tô super bem, dormi bem, tarará. A pessoa que chega pra mim e diz, acabei de bater o carro, tô super nervosa, não dormi bem de noite. É urgente que eu dê esse feedback? Será que eu não posso esperar amanhã? Sim, será que vai passar por cima da pessoa? Exato, a pessoa não vai estar mais receptiva. Então, a inteligência emocional tem a ver com isso, comigo e com o outro, para que a gente consiga tomar decisões mais assertivas no nosso dia a dia. E por que, Helena? Por que inteligência emocional, assim? O que isso te mexe contigo aí dentro, assim? Mexe comigo porque eu sou uma pessoa que... No primeiro momento a gente se pergunta assim, tá, mas emoção é importante? Será que não é legal ser mais racional, assim, tomar a decisão? Aí quando a gente começa a estudar, a gente vê que as emoções, elas vêm antes do pensamento. O Antônio Damasio é um neurocientista, médico português, e ele é um dos grandes estudiosos. E ele, então, a gente fala do diálogo interno, né? Ele traz que a gente tem eventos ativadores, que ativam as nossas emoções. Bom... Aí eu tenho uma situação que ativa uma emoção minha, boa ou ruim. Essa emoção gera pensamentos, aí vem a razão, então da emoção, pensamentos. Aí eu vou ter os meus comportamentos, eu vou ter um resultado positivo ou negativo. Com isso, o que a gente se dá conta? Que as emoções, elas precedem o pensamento. A emoção, ela vem antes da razão. Ela tem a ver com os nossos instintos. A emoção, ela está aqui para nos fazer com que a gente se cuide, se previna, se proteja frente ao universo todo. Então, quanto melhor eu consigo entender as minhas emoções, menos refém eu sou delas. Porque se eu vou dar emoção para o comportamento sem passar no raciocínio, no pensamento, eu chamo isso de cano reto. E aí, gurias, o cano reto é uma coisa meio complicada, né? Porque daí eu sinto e atuo. Aí eu vou ter provavelmente um resultado ruim. Eu vou ser muito mais impulsiva. Então, o que nos trava é realmente o nosso neocórtex, né? Que é a nossa última etapa do desenvolvimento cerebral. E que é a razão. Agora, quando a gente está com muita explosão emocional, o neocórtex não consegue conter e aí a gente vira impulsivo. Então, a gente poder entender o contexto que a gente está, respirar antes, né? Às vezes esperar um pouquinho, são ações que a gente traz a racionalidade para o nosso cano reto não entrar de forma tão ativa assim no nosso dia a dia. E eu tenho, falando, né, da inteligência emocional, assim, eu queria entender como é para ti quando chega algum gestor ou algum empresário te falando assim, ó, quando uma pessoa acha que ela é de mármore e que ela não tem que mudar nada na vida dela, que ela não se autorresponsabiliza por as mudanças que precisa acontecer ou que te ajudam dentro dos processos, porque todos nós vivemos processos que quanto mais a gente toma consciência e pega a sua parcela de responsabilidade naquilo, a gente começa a entender e ir para outro patamar, assim, digamos assim, de inteligência emocional. Como é para ti quando chega um gestor e te diz, eu acho que o problema é minha equipe e não sou eu. Clássico. Esse a gente vê muito na família, né? Na empresa familiar, a gente vê no gestor, a gente vê no CEO, a gente vê até na gente, né? Às vezes, poxa vida, o problema é do filho, é do marido, não é meu. Mas de alguma forma isso está impactando em mim ou no meu resultado. Então a conversa, eu sempre parto de que a gente chegou onde a gente chegou sendo quem nós somos. A Valentina chegou onde ela chegou, nesse estado maravilhoso desse trabalho, enfim, sendo quem ela é. Elisa, tu também é no hotel, é em todos os teus projetos, sendo quem tu é, eu também. Agora, a forma como nós fizemos e trabalhamos até este momento garante o nosso próximo salto?
Garante a nossa próxima entrega? Não garante. O tempo inteiro a gente precisa estar buscando outras competências, outros conhecimentos para termos entregas cada vez melhores, né? Tava conversando contigo, né? O quanto tu tem te transformado. Te dei esse feedback também. Sim. Vocês duas são exemplos, né? De mudança pessoal, profissional, para vocês hoje estarem onde vocês estão. Por quê? Porque vocês têm objetivos com isso. Então, aquela Valentina de antes me trouxe até aqui, mas ela não me garante a minha mudança futura. Então, essa é uma das formas que eu começo a conversar com essas pessoas que são um pouco mais resistentes. E qual é o teu sonho? E qual é o teu objetivo? Bueno, tem uma equipe, então, que daqui a pouco não está entregando tanto, mas sozinho não vai dar para fazer. Sim. O que a gente consegue fazer com elas que ajude a tua chegar no teu sonho? As pessoas têm que sonhar. As pessoas, às vezes, esquecem que é do sonho que a gente transforma o nosso dia a dia, né? Agora, é no presente que eu faço com que o meu sonho lá no futuro aconteça. Então, eu preciso sim da minha equipe, eu preciso sim das minhas atitudes, porque é um contexto. E outra coisa, né, meninas, é tudo sistêmico. O que eu vou ter que fazer para que essa equipe responda? Porque eu posso mudar toda a equipe, claro que pode, tem autonomia para isso. Agora, e a consequência? Sim. E o tempo perdido para selecionar todo mundo, capacitar todo mundo, botar todo mundo na mesma cultura? Por sinal, não sei se vocês têm percebido isso, mas a gente tem notado que cada vez mais os RHs e as empresas estão deixando de ser selecionadores para serem engajadores, porque eu não tenho mais nem mão de obra para selecionar. Eu tenho que engajar quem está dentro de casa, eu tenho que reter quem está dentro de casa, eu tenho que cuidar de quem está aqui. Então, mais um motivo para a gente também poder se desenvolver, para poder desenvolver os outros. Tudo parte da gente, né? Tu sabe que estava te ouvindo aí tava fazendo esse comentário sobre mim e sobre a Elisa, né? E uma palavra que me vem muito forte aqui. Antes, a gente já sempre conta essa história, né? Que nós pensávamos em colocar o nome do podcast de Pé na Porta, né? Porque nós temos muito essa característica e sempre tivemos, né? Bom, a gente tem muito essa autenticidade, né? Não nos fazemos não ser percebidas nos lugares, né? Mas aí tu estava falando assim, acho que uma das características mais importantes hoje que faz um líder realmente ser um influenciador é ser skin in the game, né? Ele tá lá, né, vivendo na pele, ele se transformando e transmitindo isso, né, para os liderados, de uma forma de que, bom, eu preciso ser vulnerável, eu preciso ser humilde, eu tô aprendendo junto com vocês, né, e aí para gerar esse engajamento, né, porque das coisas que eu mais vejo, assim, é justamente esse orgulho que acaba colocando o líder meio que num pedestal inacessível, né, e ele acaba tendo uma gestão muito centralizadora, né, muitas vezes, e acaba tendo o ônus da centralização, né, que eu acho que é muito difícil, e aí a pessoa tem alguns bloqueios emocionais, que eu imagino que essas pessoas que são mais fechadas e são orgulhosas, elas têm as suas dores, as suas feridas, que elas em algum momento na vida se fecharam, né, e não estão dispostas a se abrir, né. Mas queria só fazer esse gancho aí para... Sim, excelente, né? O gancho, e também, aproveitando o teu gancho, né, e explicando um pouco mais do porquê que a gente não foi para o Pé na Porta, vem de encontro, não colocou o nome Pé na Porta, vem de encontro com o que tu falou. Acho que Pé na Porta nos representava muito no nosso início, quando a gente começou, que a gente precisava mostrar, aqui a gente veio, que eu digo, né? E hoje a gente não quer demonstrar para os outros esse posicionamento, a gente quer elas de fato, porque é mostrar nossa essência, a verdade, ser um espaço aberto para que a gente possa construir coisa, não venha uma coisa já pré-estabelecida, né? E outro comentário que eu queria te fazer e te agradecer e já fazer um agradecimento coletivo com quem está nos olhando. Uma das grandes viradas de chave que eu tive durante todo o meu processo foi num curso teu. Quando tu veio... aquele curso. Quando, acho que tu estava... Quando a tua empresa, né, com propósito, acho que estava... Fazia pouco tempo que tu estava nessa virada de chave também. 2015, e a gente, a Vale, nós com a Comissão Jovem da Rural, a Vale teve a grande ideia, acho que o Bento, depois foi toda uma conjuntura que te trouxemos para dar esse curso. E ali era um dos momentos que na minha parte de sucessão familiar, nessa transição,
Foi um dos momentos que eu, tipo assim, eu já estava com 3 anos de empresa, assim, e eu já digo, poxa, eu sou competente, eu tô, tipo, dando o meu melhor, tô tendo resultado e ainda não consigo aquela inserção que eu gostaria. O que está me faltando? E o que está me faltando é trabalhar a inteligência emocional. É entender como que eu podia comunicar, e aí vem um pouco dessa liderança que a Vale falou, né? De tu demonstra tuas fraquezas, fala para o outro, olha, eu tô aqui. E foi assim que eu consegui melhorar a minha equipe. E a minha equipe, né, a capataz, aqui no hotel, e também comunicar melhor com os meus gestores, com os meus pais, no caso, assim, falar para eles, olha, eu tô aqui, eu já fiz tudo isso aqui, como nós vamos seguir? Vocês vão me acompanhar, vão me apoiar, de fato, porque eu sentia que, sabe, assim, eu tava correndo atrás daquele vagão e o vagão, tipo, tava pronto, mas não tão pronto para aquela transição, entendeu? Aí eu saí do curso e chamei, me lembro, a gente fez um curso num sábado, e eu chamei para uma reunião na segunda. Tava chovendo. Tava chovendo. Frio chovendo. Não, e foi um curso que me mexeu. Eu me joguei no curso, assim, eu deixei as emoções fluírem. Fluírem. Sim, importante. Bota no calendário. Deixei, eu me lembro assim, depois eu terminei o curso e digo assim, pai, eu acho que eu me expus muito, sabe? Essa era a impressão, porque eu era sempre mais do racional, né? Eu digo, não, mas eu vivi mas também sou muito intensa, então vivi intensamente aquele processo, chamei uma reunião às 7h da segunda-feira. Gente, meu pai e minha mãe, me lembro, chamei no hotel, porque eu aprendi no curso que um lugar neutro me favorecia, porque eu te fiz uma pergunta e tu me respondeu. Digo, eu vou tirar eles da zona de conforto, né? Lá no escritório deles, que eles comandam, não vai ser. Não. Então, vou lá. Eu chamei no hotel, que era minha área, sempre foi aqui minha área. Eu digo, chamei eles, eu digo, olha aqui, eu entreguei isso aqui, até aqui. Vamos construir junto como a gente segue daqui, porque senão eu preciso entender o que vocês sentem, qual é a expectativa. Vamos falar um pouco de emoções. Bom, divisor de águas. Na minha vida profissional foi aquela reunião. Então, eu te agradeço agora em público, pessoalmente, foi muito importante nessa parte da minha trajetória, assim. E ali mudou tudo. Ali eu acho que deu outra virada de chave na minha vida e para nós, como família e como sucessão, as coisas começaram a se desempenhar de uma forma mais natural, mais leve. Porque no início foi para todo mundo, né? Ninguém mente sobre isso. É mais pesado. Pois é, mas olha só, quando um muda tudo. Exatamente. E aí a gente tem que dar conta dessa questão sistêmica, sabe? Quando um muda tudo. Se tu não tivesse mudado, eu fico feliz de saber que a gente consegue, né, afetar é o que afeta o outro, é conseguir chegar em ti dessa forma, de fazer com que a pessoa tenha essa transformação. E eu acredito que quando a gente dá treinamento, quando a gente dá palestras, a gente sempre deixa um pouquinho da gente, né, por onde a gente passa. E poder escutar um relato assim de uma pessoa, né, que participou do treinamento, enfim, e trouxe toda essa transformação. Obrigada. Mas eu agradeço muito. E a Helena de lá não é mais a Helena de hoje, a Helena daqui a 10 anos não vai mais ser a Helena de agora. Então, eu acho que também essa leveza que tu fala é uma coisa importante que a gente leva para a nossa vida. Por isso, às vezes a gente erra, né? Vai dar uma palestra, vai dar um feedback, vai conversar com alguém, usou a palavra errada e a gente se martiriza tanto e a gente gasta tanta energia com aquilo. Não adianta. Assim, errou, não volta, a palavra foi dita. Então, o máximo que vai fazer é pedir desculpas. Derramou o leite. E assim, bueno, o que eu faço agora? Eu aprendo com isso. Eu olho por que derramou o leite, onde é que estava a pedrinha que eu não vi, o que eu poderia ter feito de diferente. Respira e te transforma. Então, acho que nessa mudança que a gente vive constantemente, eu digo que a gente tem que viver no modelo MVP, menor produto viável. Ah, Helena, menor de pior? Não. Menor de saber que hoje é a minha entrega, que é menor do que vai ser amanhã. Menor. Mas eu entrego hoje o meu melhor, sabendo que eu preciso ajustar. Sabendo que eu vou ter que fazer diferente amanhã, sabendo que o contexto muda, o mercado muda, a equipe muda, a demanda é outra. Então, assim, viver se exigindo, claro, da melhor forma possível, agora de uma forma que a gente consiga ter energia para melhorar. Porque se eu me acabo hoje, como é que eu tenho força para levantar amanhã? Então, acho que são coisas que eu também converso bastante comigo e que vem muito da inteligência emocional, sabe? De poder reconhecer como a gente está. Tem momentos que a gente fica triste, abraçar a tua tristeza,
aceitar ela, porque a tristeza ela é resultado de algo que a gente perdeu, que era importante para nós. Então a nossa tristeza vai ser proporcional a essa perda. E, bom, também não preciso ficar triste o resto da vida, mas hoje eu tô triste, tá bem? E tá tudo bem, né? É isso que também a gente precisa... Hoje vai ser um pouco diferente, talvez ok, bom, o que eu vou fazer para melhorar? Eu vou fazer um exercício físico, eu vou conversar com aquela pessoa que me faz bem, eu vou aceitar que eu tô meio assim, daqui a pouco vou produzir um pouco menos, bom, mas amanhã eu já vou estar melhor. Porque também a gente tem que se monitorar, porque senão a tristeza pode vir a virar uma depressão, pode vir a virar uma ansiedade. Então eu preciso também estar atento com as consequências das emoções. Agora, até porque elas são sistêmicas e elas estão no nosso organismo, né? Quando a gente tá feliz, o nosso cabelo tá feliz e o nosso dedão do pé também. E quando a gente... E tudo! E quando a gente tá triste ou tá com raiva, o dedão, o cabelo e o dedão do pé também. Então a gente, quando tá com raiva, a gente vai responder de forma mais agressiva, a gente vai ser mais impetuoso com as pessoas. Quando a gente tá feliz, a gente vai ser mais afetivo, a gente vai aceitar aquela falha, tudo bem, amanhã tu faz outro jeito. Então, isso impacta o nosso comportamento e esse autoconhecimento, ele transparece na nossa gestão, ele transparece na nossa família, ele transparece com quem a gente ama, com os nossos relacionamentos. Então, essa é a questão, né? Tudo começa por nós, tudo termina na gente e a gente é um agente de mudança nosso e do contexto que a gente está. E nada melhor do que viver a maternidade na pele, né? Para se transformar, né? E também para se perdoar. E ao mesmo tempo é como se o filho da gente colocasse a gente num outro patamar, né? E eu acho muito engraçado. Outro dia eu dizia para umas amigas que não têm filhos ainda, eu dizia assim: gurias, vocês vão ver que o mundo vai perdoar vocês, porque vocês são mães. Então, tipo assim, se tu atrasaste, se tu não vai, se tu isso, se tu não sei o quê, eles vão dizer, tá tudo bem, entendeu? Eu sei que tu tem uma filha e tal, eu sei que, meu Deus, eu senti, assim, um acolhimento geral, assim, na sociedade, por ser mãe, que eu não imaginava, né? E a gente se sente culpada, porque a gente quer produzir, a gente quer estar lá, a gente quer entregar, e aí dá um pouco, mas o que vão pensar de mim, porque eu não... Não, na real, é o contrário, né? Tu tá passe livre, porque tu é mãe, sai para amamentar, vai não sei o quê. Então, assim, eu acho isso maravilhoso, assim, a maternidade foi uma coisa que foi transformador para mim e acredito que para vocês também, né? E falando em produto mínimo viável, né? Nada melhor que um filho. Não, tipo, tá aqui, tu tem que ir ali fazer as coisas, mas a vida continua, né? Mas entrando, assim, nesse assunto da transformação, né, Helena, eu acho que queria fazer uma pergunta que também a Elisa busca ela aí depois da tua melhor forma, Elisa, mas entrando já no nosso segundo ponto, que seria falar sobre propósito, né? A tua empresa se chama Com Propósito, né? Eu queria que tu me contasse um pouco da história, né? Como que tu chegasse nesse denominador comum, assim, né? Bom, falando da maternidade ainda, acho que as minhas 2 maternidades, elas foram pontos de virada na minha carreira. Na Beatriz, eu trabalhava na NET, eu cuidava de muitas cidades, eu viajava todas as semanas e... Aí, quando eu amamentei ela, eu amamentava e pensava como que eu vou conseguir dar conta da executiva que eu sou e dessa mulher que nasceu junto com essa criança que se chama mãe. Uhum. E eu amamentava ela e um dia eu liguei para uma amiga minha e digo, olha, se tu souber de alguma oportunidade de mercado, me avisa, porque aonde eu tô, o meu propósito mudou, gurias, porque eu era extremamente feliz estando com uma mochilinha nas costas, com o meu notebook e viajando pelo Brasil. Isso era... assim, o meu estado de prazer total, de poder entregar, sabe, a minha realidade. Entendo. E o meu marido dizia assim, sou casada com uma representante comercial, porque eu vivia viajando, eu disse, não, tô casada com uma executiva apaixonada pelo que faz. E aí, quando ela nasceu, eu fiquei sabendo desse processo seletivo, fiz a seleção, passei e pedi demissão durante o processo, durante a licença maternidade. Então, acho que também já vem uma mudança, né, de poder, porque eu queria continuar sendo as 2 coisas, mãe e executiva, e onde eu estava, eu achava que eu não ia conseguir. E do teu jeito. E do meu jeito. Acho que isso é uma coisa importante. Quando a gente se transforma, não é responsabilidade da empresa se transformar por minha causa.
né? As pessoas engravidam, pedem aumento, as pessoas têm outro filho, pedem aumento, se casam, pedem aumento. Não é uma escolha pessoal, se eu resolvi ter filho, se eu resolvi casar, por que tem que pedir aumento? Por que a empresa tem que me pagar mais porque eu resolvi casar? Pelas suas escolhas. Pelas nossas escolhas. Então, a minha escolha naquele momento não cabia dentro daquela função. E eu então pedi demissão e fui para o laboratório, para a indústria farmacêutica, que lá eu fiquei 6 anos e engravidei do João. Na volta da licença maternidade, eu fui demitida, gurias. E foi horrível, porque a gente acha que ser demitida assim na volta da licença maternidade para alguém que é executivo, que já responde para o board da empresa, que não sei o que, não vai acontecer. E aconteceu. E eu fiquei assim, sabe, sem saber o que fazer. E meu marido perguntava pra mim, como é que tu tá? Eu dizia assim, eu tô atrapalhada, porque eu chorava, eu fiquei muito triste. Foi 2 semanas assim que eu digo, o que rolou? Porque eu não entendi, nem todas as demissões são muito claras. E aí eu comecei a fazer o que eu sabia, que era, bom, vou começar a dar treinamento. Daí eu comecei a fazer palestra de graça, e eu comecei a dar treinamento também em cima do que eu tinha para começar o quê? A me treinar, né? Porque na minha posição de executiva eu não operacionalizava mais os treinamentos, mas sempre foi uma coisa que eu amei fazer. Lembra que eu falei que eu comecei a minha carreira dando treinamento para a turma da campanha? Pois é. Então comecei a criar os materiais, tudo. E inicialmente tinha o meu nome, era Helena Brochado o nome da minha empresa. Era só eu. Aí eu chegava no lugar e as pessoas falavam, Helena da onde? Eu digo, da Helena Brochado. Eu digo, ai, que coisa assim, né? Eu sempre tive sobrenome corporativo, eu sempre tive trabalhar, Helena de tal lugar. Eu digo, da onde? Que saco. E aí eu comecei a me sentir meio assim, avulsa. Eu digo, mas não. Aí começou a entrar gente para trabalhar comigo e eu disse, ai, como é que a pessoa vai trabalhar com a Helena, da Helena? Não. Aí a gente trabalha muito com desenvolvimento de propósito dentro das empresas, né? O porquê que a empresa existe, ajudar a fazer missão, visão e valores, estruturar, enfim, o contexto familiar. E aí eu digo, tá, mas o propósito é algo que a gente trabalha de uma forma tão intensa. E aí foi aonde eu digo, não, mas eu acho que com propósito tem a ver, foi um dia de noite, que eu digo, é numa insônia, assim, é esse o nome que eu vou dar. E no outro dia eu já comecei já chamei a equipe, já conversamos para fazer o com propósito. Aí a gente criou o nosso propósito em conjunto, acho que isso é importante, né? Esse nome tá, e o que isso significa para nós e como que a gente vai trabalhar em cima disso. Foi assim que surgiu esse nome, Vale. Que legal. Não sabia dessa história. Não, eu nem consegui falar assim, porque eu fiquei, quando vocês falavam sobre maternidade, né, eu fiquei pensando nas minhas, né, nos meus momentos. Sempre e grande assim, e eu nunca tinha parado, agora eu refleti aqui, então foi nesse momento. Eu nunca tinha parado para pensar o que a gente sabe, todas nós vamos concordar como mães, que é uma grande transformação. Tanto a gestação quanto o processo pós. Sim. Mas, assim, as minhas gestações, assim, a maternidade em si não foi aquele conto de fadas, assim, que geralmente a gente pensa, uma gestação tranquila, vai dar tudo certo, vai ter bebê a termo, vai estar tudo bem. Eu idealizava aquele parto normal, sabe? Aquela coisa natural, assim. Eu digo, vai ser natural. A gente está pronta para isso. E a minha primeira filha foi assim, o ano de nascimento da Maria Antônia foi o caótico. Caótico porque eu perdi minha tia nesse ano. E tinha uma sociedade entre ela e minha mãe. Então começou um processo sucessório de perda que tinha e foi uma perda muito rápida, assim, sabe? Não teve um preparo. Ela ficou doente e aconteceu a perda e ela faleceu. E aí tinha a minha prima que era era a única que respondia, né? Filha única. Então aí você tomou uma decisão de que não iríamos mais continuar a empresa junto. E isso eu grávida de 6 meses, vivendo todas aquelas emoções. E eu tinha me dedicado sempre àquela empresa, né? Por mais que eu sabia, e todo mundo... A gente sabia que era uma sociedade, aquilo mexe contigo. Tipo, tu tá ali, teu suor, tu deu a vida, de alguma forma, por aquilo. E desmanchar aquilo ali, e meio... Machucou, assim. Foi contra alguma situação... Foi muito sentimental. Tem essa parte da associação familiar de ser sentimental. Sim. E ali grávida, não conseguia separar muito as emoções, sabe? Não conseguia enxergar o negócio e não me interferir não interferir o sentimento, não estar vulnerável. Então, reflexo disso, foi tudo tranquilo, a gente se separou,
depois a gente passa os processos e entende os processos. Durante a gente não entende, mas depois que passa, tu tem mais clareza e tu entende, realmente era o momento daquilo acontecer. E aí a Maria Antônia eu tive diabetes gestacional, pressão alta, pré-eclâmpsia, e tive uma cesariana de emergência. Maria Antônia nasceu com 35 semanas. E eu, aquela mulher que não parava, porque assim, parei, 1 mês eu fiquei no hospital com a Maria Antônia e não importava nada. Empresa, a sucessão tá feita, agora vamos só organizar e tal. Nada mais, assim, nada mais... teve esse fator, me parou e me modificou imensamente. Porque daí eu entendi muita coisa naquele processo que eu tive que parar. Aí eu consegui avaliar que era o momento, que as coisas tinham que acontecer. Então, assim, a maternidade realmente ela nos transforma e da mesma maneira que nos transforma, nos faz renascer. Porque ela nos leva em lugares tão profundos, né? E aí, como a Fênix, não, tá, agora é assim que vai ser e tá tudo bem. E, em compensação, a segunda foi maravilhosa. Que me deu até vontade, às vezes eu tenho até vontade de ter o terceiro, por causa que a segunda foi num ambiente mais leve, eu já estava mais preparada, tudo que teve de revolução. Eu digo que a Maria Antônia veio para quebrar ciclos, sabe? Assim, foi um momento assim, que ela parece que ressignificou tudo que já vinha, uma trajetória. Assim. Então, a Ana veio já noutra vibe, uma mãe mais preparada também, segundo, né? Porque tu que tem o segundo é mais fácil. Eu tive a mesma sensação, assim, também dessa que vocês comentaram, né? O primeiro filho, ele vem e ele te diz, não, mas tu veio pra isso no mundo, né? Até então, tu tava assim, tu achava que era isso, né? Mas não tem nada a ver. E aí ela coloca coisas na tua frente, assim, de prioridades que... Uma coisa, vamos supor, a vaca tal, sabe, o problema, o cliente, isso, aquilo fica... Não, nada. A exigência muda. Vocês sabem que sempre me diziam, o segundo filho vai ser mais fácil. Eu digo, pra mim foi muito mais difícil. Porque na primeira eu tava... Na minha rotina, era uma empresa nova, mas eu continuava executiva, eu continuava indo para um trabalho. O João nasceu comigo demitida, comigo começando uma empresa. A Beatriz eu consegui amamentar até 1 ano e 3 meses. O João foi 8 meses e vamos tirar a coleirinha aqui porque a mamãe precisa. Então, eu tava, assim... muito agitada, eu estava também construindo um novo negócio, enfim, então o João foi mais difícil nesse aspecto, assim, até de culpa, né? Poxa vida, não consegui dar o mesmo tempo de amamentação, não consegui, mas também foi o suficiente. Foi o que foi, ele está bem grande, bem forte, bem faceiro, né? Então também, não vamos diminuir a culpa, mas foi mais difícil nesse aspecto. Eu precisava pensar, e eu não sei vocês, gurias, mas eu, na amamentação, sou uma pessoa burra. Não consigo produzir leite, raciocinar muito bem ao mesmo tempo, não dava. E eu lembro do meu pai, ele assim, mas o que tu tem, minha filha? Eu digo, eu não sei, é uma burrice. E aí nos dois aconteceu isso, e tu te dá conta que tu não vai, que o raciocínio não anda. Hormônio. Meu Deus do céu. Mas adorei amamentar, mas meio burrinha. É hormonal, né, gente? Não adianta, é uma enxurrada de hormônio. Eu não sou, né? Não sabia tantos hormônios depois que eu fui estudar aqui, realmente. Mas esse vínculo não tem preço. Não tem preço. Aquele olhar, aquela troca, claro que eu sei que não é todo mundo que pode, né? Mas eu acho que também tem essa troca com a mamadeira, assim, mas pra mim foi muito importante. É o que é possível, né? É possível naquele momento. A primeira vez que a Mariana tomou uma mamadeira do meu leite, o Rodolfo que quis dar, né? A felicidade dele era uma coisa assim, eu acho que ele tá tentando viver o que eu tô vivendo aqui 24 horas, né? E ele assim, olha aqui, isso aí. Muito engraçado. Bom, Helena, nós falamos de maternidade, mas vamos voltar, né, a pergunta inicial que foi sobre como surgiu a Com Propósito, e conta para nós assim como quando os líderes vêm te perguntar sobre o propósito deles, como desenvolver um propósito, ou talvez eles não consigam enxergar e com um feedback teu, tipo, para ti já tá muito claro o propósito deles, mas eles, não tá claro para mim. Como tu fazer eles verem a maneira como tu enxerga, a maneira que tu avalia aquela situação, assim, aquela pessoa. A gente acaba trabalhando com várias ferramentas, tá? Mas uma das que eu gosto muito é pedir para que as pessoas peçam feedbacks através de cartas para as pessoas próximas, feedbacks positivos, negativos, do que eu posso melhorar, do que eu tenho que manter.
e depois a gente poder olhar o que aparece em comum e ver o que disso conecta com a tua vida, com a tua vontade de quem tu é e quem que tu quer ser. Então, assim, eu não sei qual é o propósito da pessoa. Ela é que tem que saber, né? Eu vou ajudar ela através de ferramentas, através de mapeamento de perfil que ajudem elas a poder entender, né, qual é o seu objetivo aqui como executivo, como empresário, como pessoa, enfim, daí de acordo com o objetivo que tem. Agora, quando a gente trabalha com gestão, uma das coisas que eu mais deixo claro é se eles têm noção da responsabilidade que é ser um gestor. Gente, ser gestor transforma a vida de alguém. É aquela pessoa que escolheu aquela pessoa para ser selecionada, que entrou numa empresa, aquela criaturinha talvez não tivesse nenhuma oportunidade, pega, mãe, pai, passei numa empresa, depois tem outra pessoa que acredita na gente, que nos faz a promoção, que a gente passa a ser gestor, ou a gente passa a ter um dinheiro melhor. Mãe, pai, agora eu consigo ajudar na prestação da casa, eu consigo ajudar a fazer o rancho, eu consigo ajudar na prestação do carro, eu vou ter o meu carrinho, eu vou comprar o meu apartamento. E tudo isso acontece porque um dia alguém acreditou na gente profissionalmente. Porque alguém disse, vai lá que é possível, eu acredito em ti, tu tem condições. Então, essa para mim é a magia da gestão. E eu tenho que acreditar em pessoas para conseguir viabilizar e entender naquela pessoa que ainda não está lapidada, que ali tem um potencial para isso. Porque quando a gente promove alguém, essa pessoa nunca está 100% pronta. Eu vou estar 70% pronta. Os outros 30% é com a bunda na cadeira, é exercendo a função. Porque daqui a pouco eu era assistente, vou passar a ser analista, mas eu nunca fiz essa diferença de papel. Eu era uma ótima analista, agora eu sou gestora, eu tenho que treinar, eu tenho que demitir, eu vou ter que selecionar, eu vou ter que mexer em orçamento. São coisas novas, que por mais que eu saiba que isso é algo que eu gosto, eu nunca fiz. Então também saber que eu vou ter esse ciclo, que eu vou ter que aprender, que eu vou ter que me desenvolver. Então o gestor, ele tem que gostar de gente, entender isso tudo e saber que ele tem esse poder de transformar a vida de alguém. E pra mim isso é maravilhoso, só que eu tenho que querer isso, sabe? Eu tenho que querer ter essa condição de me botar nesse papel de transformador na vida de alguém, porque eu acredito, porque eu desenvolvo, porque eu faço uma diferença na vida delas. Então, isso é uma coisa muito forte que eu converso com quem quer ser gestor e com quem já é, se ele acredita nesse poder que ele tem. Sabe que agora tu tá falando aí, né? Eu vejo que às vezes os líderes, primeiro que eles não, principalmente na nossa cultura aqui, né, mais para fronteira, né, e a nível de fazenda também isso acontece muito. Primeiro que eles não se enxergam como líderes, né? Eles se enxergam como donos do negócio ou como o gerente ou alguém que está à frente, né? Porque tu está falando do capataz ou tu está falando do empresário, do dono? Do dono. E do dono ou daquele que coordena a equipe, né? O gerente, digamos assim. Porque eu vejo que é uma coisa que mistura muito com o estilo de vida, com o hobby, sabe? É uma coisa que tu não te auto-percebe, né? Muitas vezes. E isso, o que acontece? Quando tu faz digamos assim, um processo de promoção, aquele cara que era peão e vai se tornar um sota, um ponteiro, ou ele vai virar um capataz, ou vai assumir uma responsabilidade, aí tu falaste uma expressão assim, 30% na cadeira, né? O que acontece com nessas organizações? O líder não dá a cadeira, ele não dá o suporte, ele não dá as condições ideais para a pessoa se desenvolver. Então, aquele cara bom, que era um peão bom, ele não vai ser um bom capataz. Mas não por culpa dele, não por incapacidade, mas sim porque o líder não entendeu que ele não tem que delargar, toma, te vira, né? Ele tem que entregar aquela responsabilidade, aquela cadeira, né? E dar a manutenção na cadeira, ver se a cadeira está confortável, ver se está na altura ideal, enfim, né? Tô fazendo uma analogia nesse sentido. Porque aí esse cara vai embora. Ele não entrega o que ele tem que entregar. Mas muito porque o líder não assume essa responsabilidade. Né? Aí a gente entra com a ferramenta de liderança situacional, tá? Que é? É uma matriz de capacitação, onde, num primeiro lugar, eu vou focar na tarefa. Eu vou explicar a tarefa e eu, gestor, decido. Tu recém foi promovido, tu recém foi contratado, eu tô te explicando como é que é. Não é nem um treinamento, é direcionamento.
Esse é o primeiro quadrante aqui. Depois eu vou para o segundo quadrante, que é o do treinamento, onde eu vou treinar, vou te explicar o porquê. No primeiro momento eu digo faça, no segundo momento eu começo a te explicar por que isso é necessário, qual é a consequência que tem, mas eu ainda decido. Depois o terceiro quadrante é o do apoio, em que nós dois vamos dialogar. Tu já sabe a parte técnica, eu já te expliquei a parte comportamental, como é que é a nossa cultura, como é que as coisas funcionam aqui, o porquê que cada coisa... Então, como é que eu faço isso? Como é que tu faria? Me conta. Ao invés de eu dizer, perguntar. Porque as pessoas são preguiçosas. E não é porque elas são do mal, é porque o nosso cérebro é preguiçoso. Se eu não precisar ter que fazer novos caminhos neurais que consomem glicose, eu não vou fazer. Então, se tu tiver que pensar por mim, que bom, eu não consumo mais energia, mais glicose, tudo bem, tá jóia. Isso é um comportamento cerebral, não é nem... É um instinto, né? Então, é comum a equipe vir perguntar para o gestor o que fazer. E quando eu tô aqui na direção ou no treinamento, o gestor diz, mas quando eu já tô nessa parte de apoio, eu vou devolver essa pergunta, até porque eu quero saber qual é o raciocínio dessa pessoa, qual é o nível de prontidão, como que essa pessoa já está enxergando a demanda. E aí a gente vai fazendo o ajuste, né, para que só no quarto quadrante, que é esse de baixo, eu vou ir para a delegação. Ou seja, eu tenho 3 etapas antes de chegar na quarta da delegação: direção, treinamento, apoio e depois delegar. Se eu delego antes da pessoa estar pronta, eu vou para a ansiedade, eu vou para essa delargação, eu não tenho segurança psicológica de apoio e da compreensão da pessoa. E o oposto é verdadeiro. Quando a pessoa já está pronta e eu continuo na microgerenciamento sem a delegação, a pessoa também se frustra. Poxa vida, eu já sei como é que eu vou ter que fazer esse processo de novo. E a pessoa, olha só, então assim, para fazer isso tem que fazer... Não! Me delega isso, me deixa crescer. Então a gente tem os dois opostos, né? Aquele gestor que delega sem estar pronto e aquele gestor que não delega para quem está pronto. E ambos geram frustração, ambos geram ansiedade, ambos fazem com que o colaborador também pense, tá, e aí? Como é que eu faço, né? Tu sabe, posso aproveitar o gancho aqui, porque enquanto tu estava falando, assim, eu tenho uma característica que eu sou muito do fazer, sabe? Sempre fui. A Valentina... A Valentina me acompanha. Até no início do podcast, uma coisa que me incomodava um pouco, né? É que a Vale, tipo, sempre estudou, tem pós-graduação em liderança, isso. Eu estudei também, claro, para ter condições de conversar, mas eu não me... Tem certas coisas que tipo, fiz cursos pontuais, e eu sempre, dos meus cursos, venho com uma linha de execução. Esse é o meu perfil, né? E aí, acaba que eu estava escutando isso que tu estava falando, e eu não sabia denominar certas situações que aconteceram comigo de uma forma meio intuitiva. Porque no final do ano passado, e agora eu vou falar um pouco mais com propósito, como a gente vinha linkando com a tua empresa, eu tive uma situação... que eu cheguei, por exemplo, eu trabalho na hotelaria, né, para quem está vendo esse podcast pela primeira vez, eu trabalho na hotelaria, mas a minha formação é medicina veterinária e também atuo numa empresa familiar como médica veterinária. E no ano passado eu cheguei assim num local onde eu gostaria de estar, um planejamento, sabe assim, daqui a 5 anos onde você quer estar. Nesse primeiro planejamento eu digo, olha, cheguei aqui. Coisa boa, te deu uns beijos. Agora, fiquei nervosa. Agora, porque depois que a gente chega, não sabia o que acontecia depois que a gente chega. O que acontece com a gente? Eu comecei a me questionar coisas. Tá, eu cheguei, e agora? Tá, eu cheguei aqui porque eu vinha de uma situação de 2 empresas familiares e cheguei até aqui porque eu tinha um respaldo. O que eu quero? O que de fato eu quero, né? O que eu tenho? Qual é o meu propósito? Então, teve um momento que eu aproveitei, mas teve essa sequência, assim. E, só para não perder o gancho, eu só consegui ir para o meu propósito, para começar um propósito, porque eu tinha 2 pessoas na minha equipe que conseguiam fazer o operacional e estar dedicado 100% às empresas que estavam andando. E aí aconteceu isso que tu está falando. A Carol, que é minha parceira, minha gerente, né, aconteceu dessa maneira, mais estruturada. Mas o Fernando, que é meu esposo e é agrônomo e trabalha lá comigo, lá na propriedade rural, ele disse, Elisa, eu já entendi, tá? Me dá espaço. Ele me pediu, tipo, tchau pra ti. Eu digo, ali, acho que é porque a gente é amor, é por isso que eu digo, ainda por mais que a empresa familiar tenha essa questão, a gente
vem pra raiz, né? E tu é amor por aquilo. Isso também foi uma coisa que eu enfrentei na maternidade, de não ser eu que vou fazer IATF, não sou eu que vou palpar as vacas, que eu amo fazer isso, que não é trabalho, mas que vai ter que, se as coisas começarem a seguirem evoluindo para outros caminhos, aquilo ali eu não vou conseguir fazer, e não é por falta de amor ou por falta de competência, e sim porque a vida, né, a gente é cíclica. E junto com isso, foi que veio o Connect Pampa, que é um projeto novo, que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar nesse podcast sobre ele. Conta aí. Que agora, né, a gente é um projeto que me tira totalmente da minha zona de conforto, e isso que meu marido até me perguntou, por que tu não fala mais a essência do teu projeto? Eu digo, acho que isso é medo, e depois tu pode falar um pouco sobre o medo, como tu falou, sobre a tristeza. Porque eu falei para ele assim, se eu denominar, eu não tenho como não tem como parar. Parece que quando eu explicava, e eu é um projeto que é tão fora da minha zona de conforto, e que ele está sendo construído ainda, ele não está pronto, que aquilo como eu sempre vim de uma coisa de zona segura, me despertava esse medo, e eu não conseguia transcender isso aí. Mas aconteceu, tivemos o primeiro Connect Turismo. Até aqui, como é que ele tá, então? Como é que ele tá? Ele tá... Quem é o Connect Pampa até o momento? O Connect Pampa, ela é uma empresa que ela nasceu com um propósito de conectar pessoas e lugares. A empresa, ela tem o papel de ser ponte, entendeu? De criar um vínculo para crescimento mútuo de todo mundo, de uma rede. Então, eu não chamo mais ela de empresa, ela é um movimento que está acontecendo, e que a gente vai estruturando ele conforme... Parei de me cobrar sobre isso, porque eu queria uma estrutura, e eu não conseguia ter aquela estrutura, porque é um projeto muito fora do que eu estava habituada, né? E quando agora esse fim de semana teve o Connect Turismo, e que o propósito da empresa se deu, que todos os feedbacks foram eu nunca tive num ambiente tão legal, que a gente sentisse aquela energia, que a gente tivesse aquele espaço para troca de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, com propósito. Aí eu digo, olha, é isso aí, é isso que eu quero. E aí vem a parte do propósito. Eu trabalhei até então em 2 empresas familiares, na qual me desenvolvi, sou muito grata, mas essa nova versão da Elisa, esse novo caminho, é desafiador, me deixa insegura, mas ao mesmo tempo é isso que eu quero, entendeu? Então, só para complementar, e isso também vem muito, me inspirei muito em ti nesse processo. É isso que também eu acho que eu queria dizer de primeira, assim, e acabei invertendo por causa do gancho. Porque quando eu comecei a olhar e entender mais tua história, por mais que tu fosse aqui santanense, a gente já tivesse um contato, tu me conheceu na minha primeira versão lá, fiz o curso e já modifiquei bastante, eu me inspirei, eu digo, mas a Helena faz um trabalho tão legal, ela chegou e com propósito, ela consegue atingir o que quer e aonde quer. Eu acho que eu também consigo, né? Eu também posso. Por que não? Por que não me desafiar e sair daquela zona de conforto? A gente começou a conversar, enfim. E tu teve bastante impacto nesse projeto também. A gente conversou muito sobre isso antes. Então, mais uma vez, né? Estamos aqui só nos agradecimentos hoje, Helena. Parabéns, eu estava no lançamento nesse final de semana e foi lindo o lançamento, estava cheio de gente, as pessoas felizes, tu estava radiante, né? Então, que coisa boa a gente poder ver aquilo que nos causa medo, poder se transformar, né, numa realidade. Parabéns. Obrigada. Falando sobre medo, que tu perguntaste essa emoção, né? O medo é uma emoção primária. Quais são as emoções primárias? Martas, M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza, A de aversão e S de surpresa. O medo, então, ele serve para nos proteger. Ele faz com que a gente não dê o passo, marque a perna, a gente saiba qual é o nosso limite, né? No medo, ele nos traz uma crença de que algo ruim pode acontecer. Então, se eu deixar com que esse medo fique muito grande, ele vai o quê? Me paralisar. Por outro lado, se eu não tiver medo, eu vou botar os peitos de qualquer jeito, eu vou botar a cara de qualquer forma e daqui a pouco eu não vou ter me preparado para poder estar pronta para aquela situação. Então, a gente precisa conversar com o nosso medo. Me dei medo, tô vendo que alguma coisa tá me trancando, tá me paralisando. Ok, medo de quê? O que pode dar errado? E o que pode dar certo? Dentro do que pode dar errado, o que eu hoje, aqui e agora, nesse momento, posso, de forma consciente, trabalhar para minimizar esse risco?
porque ele é verdadeiro, talvez, né, é uma possibilidade de dar errado. Bom, e agora comparando o que eu estou fazendo com a chance de dar certo, dá para ir ou não dá para ir? Então o medo, ele é uma emoção que regula muito o nosso comportamento através dessa preocupação com a proteção, de que forma, né? Então a gente precisa entender ele e trabalhar com ele. E quando o medo se junta com a expectativa, que é uma outra emoção primária, ele nos gera ansiedade. Então a gente também tem que estar atento, porque a ansiedade é algo que... O medo é presente, mas a ansiedade ela é futura, né? Então, porque essa expectativa ela nos tira do presente. O que pode dar errado? Conversar com isso. Para que essa expectativa se reúna com a alegria. E quando eu tenho expectativa, mais alegria, eu tenho otimismo. Então essa é a transformação da ansiedade, que tem expectativa com o medo, eu vou trabalhando o meu medo, vou me sentindo mais fortalecida, mais certa de que aquilo vai estar ok, e eu transformo esse medo, essa ansiedade, na expectativa com a alegria que eu tenho otimista, que era como tu estava no dia do teu evento. Obrigada por essa avaliação pós-evento, porque realmente esse espaço é novo e a gente tem a característica de ir com medo mesmo, né? Porque isso não tem, né? Não tem. 70% pronto, o resto é 30% é fazendo. Isso não é só para promoção de cargo, é para nossa vida. Né? Tudo é fazendo que a gente se experimenta. Eu tenho que experimentar, senão como é que eu vou saber fazer bolo se eu nunca fizer? Na teoria, vai queimar o primeiro, o segundo vai abatumar, o terceiro... uma hora eu começo a ter o processo já estruturado. Sabe que tava te ouvindo falar sobre o medo, né? Ontem à noite eu tava pensando assim, vou tomar um banho, vou relaxar, vou deixar tudo assim, né? E vou começar a pensar e justamente esse pensamento, esse excesso de futuro, né? O medo do futuro é uma coisa que muitas vezes me trava, né? Eu fico parada assim, né? Não vai, porque eu não quero, tô com medo de viver o futuro, né? Seja ele bom ou ruim, enfim, né? E aí já trazendo o gancho para o nosso próximo ponto, né? Que nós vamos falar. Como que tu enxergas hoje, assim, com as mulheres que tu trabalha, né, que estão à frente de organizações, que são mães, enfim, que passaram por várias situações, né, em que enfrentaram tudo isso, como que tu enxerga o equilíbrio? Ele é meio, às vezes, meio fantasioso, né? Porque é difícil a gente estar né, em equilíbrio, né? Sempre tem alguma coisa, né, que está em baixa e outra está em alta. Mas só para contextualizar, assim, como que tu enxerga como viver assim como mulher, né? Como que essas mulheres enfrentam os medos e estão lá, né? Trabalhando, deixando a questão familiar muitas vezes, ou ao contrário, né? Deixando o trabalho e essas coisas. Queria que tu contasse daqui a pouco se tu tem algum case, alguma coisa assim para nós, né? Acho que assim, a geração X foi a primeira geração que congelou óvulos, abdicou da maternidade enquanto a gente estava fértil, em prol da sua carreira, em prol do crescimento. E os homens também, né, de poder chegar no seu lugar melhor, de função, de trabalho, enfim. Então a geração X é uma geração que focou muito na carreira, na sua ambição, na sua entrega. E muitas vezes as mulheres, nós abrimos mão da nossa feminilidade para dar conta disso tudo. E hoje a gente tem a geração Z, que é filho da geração X, que diz, peraí, mas a minha mãe e meu pai, assim, ó, quem fui criado por babá na creche, eu quero agora ter felicidade, eu também quero estar bem na minha vida, eu quero entender o propósito, porque ao mesmo tempo que a gente também estava focado lá na geração X, no trabalho, a gente também se preocupou, foi a primeira geração que se preocupou muito em explicar o porquê para as crianças, né? Então, a gente agachava para conversar no mesmo nível. Os nossos pais, a gente enfiava o dedo na tomada, os pais falavam, não enfia o dedo na tomada, tu não sabe nem porquê, mas tu tirava os dedos da tomada. A gente, né? Então, agora vem um gestor e manda tu fazer alguma coisa, tu vai lá e faz. Agora, nós não, a gente explicou para os nossos filhos pela culpa, porque já que não estava em casa, né? No momento tinha que explicar, não enfia o dedinho na tomada, a mamãe vai te explicar, isso não vai fazer bem, vai levar um choquinho, o choquinho é uma coisa... Daí essa pessoa hoje está no trabalho e a gente diz, não faz isso, a pessoa pergunta por quê? E a gente fica irritado, porque a nossa referência de gestão era aquela referência que manda quem pode, obedece quem precisa. Né? Então, a geração Z, a gente precisa realmente ter muito mais atenção e conversa e tudo, porque eles são filhos dessas mulheres, desses pais que abdicaram muito da sua parte pessoal em detrimento da sua carreira. Tá?
Voltando para as mulheres, então eu acho que as mulheres da geração X abriram muito mão disso e hoje se culpam muito, sabe, pelo momento dos filhos, e estão resgatando o seu lado feminino, o seu lado de mulher, e aprenderam que a gente pode ser as duas coisas. Acho que esse é o principal legado que a geração X vem deixando para a geração Y e para a geração Z. Eu posso ser mulher e ser executiva, eu posso ser mulher e ser CEO, eu posso mandar e de vez em quando errar, e isso não significa porque eu estou de TPM, e se eu tiver de TPM também, que se exploda, sabe? É hormonal e isso existe, tem momento que eu vou estar mais afetiva, tem momento que eu vou estar... É verdade, por que negar isso, sabe? Então, acho que a gente vem se dando conta que tudo bem, são coisas que fazem parte da nossa vida, que eu não preciso estar só de terninho para mostrar que eu coordeno, eu posso estar com uma saia, eu posso estar com decote, eu posso estar bem. E sim, dizer que tu vai fazer isso porque é necessário e é agora, tá? Porque a consequência vai ser essa, se não fizer, ok, né? E curtir o processo. E curtir o processo. Não ficar, mas o balanço, não importa o balanço. Eu fiquei pensando, mas que me importa se deu certo, se não foi? Se eu tô aqui, eu tenho que viver o que eu tô aqui, entende? Então, uma coisa que... essa culpa é brava. Eu tenho visto muito isso, sabe? As mulheres se permitindo serem mais femininas, se permitindo adotarem, né, uma postura feminina de fazer gestão. E mais do que isso, o mundo está acolhendo e está precisando de mais empatia, de mais escutativa, de um trabalho mais colaborativo. As pessoas querem se sentir pertencentes e para eu me sentir pertencente eu preciso que o meu gestor me dê espaço. Então o mundo também está pedindo as competências mais femininas para o estilo de gestão. No momento que a gente fala que não dá mais para ser comando e controle, só competição, tem que ter mais colaboração, eu abro o espaço, né, para que essas mulheres entrem de uma forma mais intensa. E assim como a gente, no nosso lado feminino, tem que aprender algumas coisas com os homens, que é a questão de foco, estrutura, meta, que é mais comum ao comportamento masculino, eles também estão tendo que aprender outras coisas de gerar emoção, de poder conectar com as pessoas, de saber que nem tudo tem que ser feito agora, às vezes eu vou ter que esperar um pouquinho. Então eu vejo que o mundo ele está se preocupando em ser mais diverso, porque é na diversidade que a gente consegue incluir todo mundo. E eu olho para a natureza, gurias, e a natureza é isso, né? É a flor pequenininha, é a flor grande, é a árvore grande que dá sombra para a gramínea crescer, é o animal pequenininho que precisa também ser alimento para o maior, que vai precisar... Então, a natureza, ela nos ensina isso tudo. E por que isso não pode também refletir dentro da minha organização? Por que tem que ter um melhor que o outro? E eu tenho visto, a gente tem atendido muitas empresas em que a gente tem CEOs mulheres, inclusive dentro do agro, empresas fortes, e é isso que a gente tem visto, sabe? Trazer o E ao invés do mas, construir junto, trazer leveza e com isso fazendo uma gestão muito mais próxima à necessidade de hoje. Tanto mulheres de geração X, como também de Y, e também já mulheres de geração Z com empresas mais de startup também, liderando, e tá tudo bem, e vamos junto, preciso de ti, tu precisa de mim e vamos lá. Que legal. Bueno. Acho que a gente pode se encaminhar para o final, né? Podemos ir para o final. Agora a gente bom, então a gente está se encaminhando para o final. Helena, queria te agradecer. Ainda temos algumas perguntinhas mais intensas ou não. Mas, para quem não sabe, a gente está gravando aqui no Hotel da Lisa, no Hotel Hermitage, em Livramento. A Helena tá de férias aqui, né, Helena? Ficaste mais para a nossa segunda temporada por causa da questão das tuas férias, né? Porque sempre foi um nome que a gente pensou em te chamar aqui para a gente fazer esse bate-papo. E foi muito legal. Então, queria te trazer uma pergunta, né? Bem simples, mas talvez muito profunda. Queria te perguntar, assim... Quem é a mulher que mais te inspira hoje? A mulher que mais me inspira hoje, assim, viva, são duas. É a minha mãe, que, assim, me criei vendo ela dando palestra, treinando pessoas, sendo coach. Então, isso é uma coisa que me facilitou, porque eu já tinha uma referência. Então, é uma mulher que tem muita fibra, muita força.
E a outra, eu acho que é a minha filha, que me mostra, assim, como pode ser diferente. Hoje ela me ligou para dizer, não falei contigo ontem, e aí, como é que tu tá? Como é que eu tô? Quem pergunta sou eu pra ti, como é que tu tá? Então, assim, que vem também chacoalhando e mudando. E quando a gente tem uma filha de 15 anos, a gente revive muita coisa gostosa da nossa vida, e a gente vê o momento dela, que eles brilham, aquela energia, né? Então, acho que uma mulher que me deixou um legado e uma mulher que me abre um legado. São essas as duas mulheres, assim, vivas. Depois, as mulheres que não estão mais vivas são as minhas duas avós, né? Que também eram mulheres muito poderosas, que sempre trabalharam, que sempre tiveram, assim, a preocupação em cuidar da família junto. E eu acho que, gente, família é o núcleo mais importante da sociedade. Então, por mais que a gente fale de trabalho, por mais que a gente fale da gente se realizar, eu acredito que ter um lugar importante para voltar, ter onde voltar, ter para quem voltar, é maravilhoso. E por isso que eu tô aqui, eu tenho para quem voltar, eu tenho para onde voltar, que é a minha terra. Que lindo, né? E uma emoção que tu aprendeu a respeitar? A tristeza. Porque nessa função toda, eu fui morar em Porto Alegre com 10 anos com a mãe da minha mãe, com a minha avó. E a avó era muito alegre. E se a gente estava triste, ela fazia, não fica triste, levanta, vai, vamos lá. Não, ela não deixava, às vezes, a gente se conectar, porque, brigou com o namorado, tá triste, tirou uma nota baixa. Não, tirou uma nota baixa, bom, estuda mais e vai te virar. E eu tinha preocupação com o vestibular, ela disse, mas vestibular tem todos os anos, não passa nesse, passa no outro. Tá, avó, mas assim, deixa eu pensar. Então, a avó sempre botava muito pra cima. E eu sou uma pessoa assim, e eu acho isso muito importante. Só que também eu preciso ter momentos de reflexão. E é na tristeza que a gente reflete. É na perda que eu posso pensar o que foi que eu fiz de errado ou não. Enquanto eu estou na rotação alta, que é a que eu vivo muito, que é a da alegria, da conexão do outro, eu não estou tão focado na falha, eu não estou tão focado no detalhe, eu estou focado na entrega maior, na conexão, que é maravilhoso. Agora, eu também preciso me preocupar com o processo, com o detalhe, com a falha, com a mudança, que é o que eu faço, que é o que a gente, como ser humano, faz quando está triste. Então, uma emoção que não é que eu cultive ela, mas que eu passei a respeitar mais quando eu tô mais triste, é a tristeza mesmo, sabe? Assim, de poder, tô triste, vamos ver por que eu tô triste, o que aconteceu, realmente aqui eu errei. O que eu posso fazer de diferente? Não foi legal, perdi alguma coisa, perdi um projeto. Como é que a gente vai para fazer a mudança, sabe? Então, acho que a tristeza é uma emoção que eu respeito muito. Me conta se tem algum lugar ou alguma situação em que tu te conecta mais com o teu propósito. Quando eu tô na campanha, quando eu tô na fazenda, assim, sabe? Eu acho que lá eu chego, boto bota, bombacha e digo, tô faceira, não preciso de mais nada, né? Então, assim, é um lugar que eu me sinto muito bem. E o meu marido me diz isso, quando eu começo a ficar muito acelerado, tudo, ele diz assim, tá na hora de tu ir pra campanha. Dá uma chegadinha lá, passa um final de semana, te reorganiza internamente com teus chakras, com tuas energias, sei lá o quê. E aí que é o que eu tô fazendo aqui. Eu tive um primeiro semestre super intenso. E agora tá na hora de dar uma relaxada, e é importante, tão importante quanto fazer é parar. A gente precisa parar para recarregar. A máquina, ela entra num momento que se chama manutenção, e a gente respeita a manutenção da máquina. Por que a gente não respeita a manutenção do nosso corpo, da nossa cabeça, nossa? A qualidade do descanso, né? Exato, então é isso. Acho que é um lugar que eu me sinto realmente muito bem, e em manutenção, em módulo stand-by, é lá. Que bom. Eu sinto mesmo. Eu sinto mesmo. Tu consegue desligar na campanha, porque como tu é veterinária, eu acho que às vezes é mais difícil. Mas é justamente que eu linko com o processo. Hoje, eu e o Fernando, a gente tem uma parceria muito certa, eu já não sou tanto do operacional. Então, a gente já estabeleceu um cronograma que me permite eu chegar lá e fazer isso aí, entendeu? E é lá que eu conecto com as gurias, e eu quero e consigo fazer esse papel que a gente conversando como casal. A gente precisa disso, Fer, porque elas vão ter um leque muito maior, talvez, do que a gente tenha, mas elas têm que ter esse sentimento de saber onde voltar, de saber que tem um lugar para elas, que elas podem, se quiserem, desenvolver um trabalho ali. Então, hoje a minha missão, familiarmente falando, é pegar elas na caminhonete e sair e mostrar as
beleza. Também o trabalho, elas acabam que acompanham na Mangueira também, a Maria Antônia, que está maior. Eu filmo, né? Eu babo, eu não tô nem. É um ambiente que é ruim. Agora o meu pessoal lá de Campeche já acostumou a gravar e a ver que eu tenho esse movimento também. Mas no início o pessoal ficava mais, né? E eu digo, é isso aqui, entendeu? Agora, nesse momento, a minha importância dentro da empresa, que também foi muito difícil para mim, não é mais estar lá parando o rodeio, que eu fiz toda a parte operacional antes de delegar ela, né? Não é parar rodeio, não é estar curando terneiro. A minha gestão agora, a minha função agora é aqui. É delegar a minha função para que outro execute e com as minhas famílias, com as minhas gurias, trazer para elas o que eu tive também, que me conectou com aquele lugar, entendeu? E tu, Valen, também quero te escutar. Eu sei que vocês já estão entrevistando, mas é que a gente contou, só faltou tu. Olha, ir pro campo, assim, às vezes eu fico uma semana e coisa. Agora a gente virou produtor de morango, né? Morango, como é que é o morango agora? Morango do amor, deve estar. O problema é que a gente ficou meio se perguntando, né? Será que não vai contra os nossos propósitos aqui, né? Porque como a gente quer entregar um alimento saudável, né? A gente usa todo um processo mais agroecológico assim na produção, né? Não utiliza agroquímicos, né? Para ter um alimento mesmo saudável. Eu digo, mas aí a gente vai colocar um açúcar. Mas o que a pessoa faz? Pois é, aí, bueno, tá. Aí estamos estudando essa ideia do morango do amor. Acho que vamos criar balinhas assim, né? Que aí tá um pouquinho mais natural e tal. Mas a gente acabou ultimamente tendo esse espaço, né, da produção dos morangos ali, que é dentro da cidade. Então, 3 minutos tá ali. Tu energiza. É impressionante, assim, uma coisa é surreal, né? O quanto a natureza precisa, assim, né? É algo muito legal. Parece que descarrega. Né? E parece não, muito né? legal. É que na verdade acontece, descarrega. Bom, e tá na estrada, assim, também pegar a estrada de chão e coisa, é uma coisa meio que... Eu digo também que em momentos, né, não é a solidão, mas é a solitude. Às vezes pegar o carro para ir atender um cliente que vai mais longe, que tu fica aquela 1 hora, 2 horas pensando na vida. Que coisa boa! É um presente. Então não é solidão, é solitude. A gente poder curtir, estar consigo. Coisa boa, né? Se dar esse direito e poder se gostar. Sim, e é a base de tudo, né? Que quando tu entende que tu tá bem contigo mesmo, né? O outro, as tuas relações, tudo fica melhor. E se tu pudesse, assim, me dizer uma crença que tu largou e que te fez crescer? Eu acho que a importância de eu me arrumar. Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Vai de qualquer jeito, tarará, tarará. Eu digo, não, mas assim, para quem me conhece, talvez tá, mas para quem não me conhece, qual é a imagem que eu quero? E a gente tem que se dar conta de que nós três, eu acho que temos essa crença, né, meninas? Mas eu acho que realmente assim, a gente chega antes da gente abrir a boca. Exato. E o que chega antes da gente abrir a boca é a nossa imagem. Sim. As pessoas julgam. Então, o que eu quero ser julgada? Eu quero ser julgada como alguém que está entregando com qualidade em todos os momentos aquilo que ela faz. Tá, eu vou estar na campanha, eu não vou estar de salto, óbvio que eu vou estar de bota, bombacha, mas eu vou estar mais arrumadinha do que talvez eu tivesse antes, meio assim, de qualquer jeito, né? Esse conceito é difícil. Muito. Mas tem me feito... Eu passei por isso. Eu era horrível, eu era muito pior. Tipo, eu nem tava, e eu achava que eu gerava autoridade não estando arrumada. Eu também. Entendeu? Eu digo, aqui eu consigo caminhar, conversar com eles, com os homens, né? E não chama atenção pra beleza, então aí eu consigo conectar. Aí eu andava bem desarrumada. Até se enfeiava um pouco. Isso aí. Me enfeiava. Suja, rasgada, tipo, pra justamente... calça larga, bombacha larga. Mas eu acho que é um passo e uma necessidade pra gente poder se conectar com as pessoas. E aí é uma coisa que todo filho de produtor, né? Toda filha de produtor acaba fazendo isso, sabe? E eu admiro quem não passou por essa fase, né? Mas eu passei para poder dizer assim, não, eu sou humilde também. Eu sei ser simples, mas não é da melhor forma. Mas não precisa estar, por isso que eu digo, não precisa estar lá toda enchiquetada na mangueira. Não, mas tu tá com uma camisa, uma bombacha. Tá com o rabinho direitinho, pode ter passado um batom. A minha avó nunca saiu sem batom. E por que eu saía? E aí um dia eu falei com uma pessoa e eu disse assim, não, mas é que eu sou simples porque eu sou do agro. Daí ele me olhou e disse assim, mas que agro que tu é?
Tem. Porque o agro que eu conheço é um agro arrumado, é um agro chique. Daí eu fiquei pensando, tem a ver com o Rio Grande do Sul. Porque quando a gente vai para Minas, quando a gente vai para o interior de São Paulo, quando a gente vai para Mato Grosso, vai para Mato Grosso do Sul, é um agro que a mulher está arrumada. Então, acho que a nossa cultura muito aqui do Sul, né? E eu continuo treinando muita gente do agro e sou próxima e sou simples. Claro que eu não vou de pele treinar a pessoa do agro, não é disso. Mas assim, posso ir mais arrumadinha, até para poder inspirar, até para poder dizer que a gente... Porque assim, vamos lá, o peão, ele tem que estar limpo, não, né? Não precisa estar com asa, não precisa estar, né? Claro que tá no calor, não assim, a gente pudesse, mas é higiene. E a gente passa valor a partir de como a gente se apresenta também. Se eu quero um estabelecimento limpo e arrumado, isso passa também pela forma como eu me apresento, como eu chego. Agora, a gente, às vezes, acho que abre mão muito disso, querendo... pelo outro lado, se enfeiar para poder estar próximo. Será que é essa forma? Ou será que essa forma é uma crença limitante super antiga lá, de 1900 e bolinha ou 1800 e bolinha, e que a gente ainda traz? Sabe? Eu tenho... Depois que essa pessoa me perguntou, mas que agro que tu é? Eu digo, que agro que eu sou? Então, eu tenho trabalhado um pouco mais isso, sabe? De manter a simplicidade na forma de falar e tudo, mas também me organizar um pouco mais, poder lembrar do meu batom, de um protetor solar que pode ser com cor, e já fica com uma basezinha, sabe? São coisas simples que não precisa... Botar um brinco... Por que eu não vou botar um brincão? Mas eu posso botar um brinquinho para poder me cuidar também. Sabe que eu te ouvindo falar dessa questão da simplicidade do agro, pelo menos para mim, né, pessoalmente, tá muito linkado com a questão desse mundo muito machista, né? E esse medo do assédio, o medo do estar tentando não mostrar que existem belezas ali. Né? E como isso é interpretado por pessoas que daqui a pouco não estão acostumadas a ver mulher em campanha, né? Mulher na mangueira, né? Daqui a pouco tu vai estar ali doseando um gado e tu vai estar tipo exposta. Com a cabeça para baixo, entendeu? Ou que tu tá com uma bombacha mais justa ou alguma coisa assim, tá mostrando ali, né? E eu também, a gente ouviu muitas histórias, e dentro da parte das agrárias, assim, muitas mulheres acabaram gerando uma fama ruim, né? Eu passei por situações em que os caras, eles não entendiam, eles não interpretavam de uma forma tipo assim, não, tu é uma mulher para ser respeitada, porque o comum eram mulheres que estavam ali para nada contra, né? Cada um tem os seus princípios, né? Mas que estavam ali naquele ambiente porque tinha bebida, porque tinha carne, porque era de noite, porque era para fora, ou porque era numa expofeira ou alguma coisa assim, e que rolavam coisas ali, sabe? E as mulheres não colocavam limites, né? E eu acabei botando muito limite, né? Acabei até botando assim, tipo, olha, daqui pra cá tu não vai, não é porque eu estou aqui tomando uma cerveja que eu vou te permitir, né, fazer qualquer tipo de brincadeira ou de qualquer outra coisa, ou passar de algum limite que eu não esteja afim, né? E aí a gente vai para esse ambiente de mangueira e tudo mais, o pessoal assim, tu vê que o pessoal comenta, entendeu? Bah, não sei o que, não sei quanto, mas eu nunca me senti bem, entendeu? Então eu fazia um esforço muito maior para com o meu irmão ninguém vai fazer isso, né? Então eu vou me vestir igual que você veste. Exatamente. Né? Isso é inconsciente, todas nós. Então é aquela coisa, né? Tipo, só que aí depois, assim, que eu fui conversando melhor com o meu feminino, eu fui aprendendo que eu também posso ser simples e ser simples, me vestir simples e estar bonita. Né? Que também tem o outro lado, né? É que tu pode ficar bonita usando um camisetão, uma camisa mais larga, né? Mas depende muito da forma como tu... Eu acho que não é ser sexy, não é disso, né? É só tá mais arrumadinha, não tá tão largada, não tá tão... Sim. Rústica. Sim, sim, é verdade. É que isso também é parte do amadurecimento, né? Eu acho que sim. É que a gente, quando a gente é jovem, acho que tu também é o mesmo caso, mas eu quando entrei a trabalhar na propriedade eu tinha 22. Sim. Então eu tinha saído com 17, estudei fora e retornei.
e precisava... Retornei com outra postura, porque já não era mais estudante de medicina veterinária, né? Eu já era veterinária, precisava tomar essa postura. E queria estar mais dentro do meio, justamente para que eles me vissem como homem. Essa era a verdade. Eu queria que eles me vissem como... Né? Mas é que o homem transmitia essa questão da autoridade. Sim, no eu mundo demorei. Machista, né? Não, mas eu não podia entrar na mangueira nem no galpão lá fora. Meu pai não gostava que a gente entrasse. Hoje eu pego e entro, não tô nem aí. Mas a minha mãe conta que o irmão dela não deixava ela ver inseminação. Tu vê. Quando pequena. Porque era um absurdo. Uma violação. Né? Mas eu adoro quando vocês vão lá fora, assim, as veterinárias pegam, enfim, as coisas e fazem coleta de sêmen, a gente, né, faz... Eu acho que é isso aí, chamo minha filha, meu filho, para eles também verem como é que é. Essa é a vida, essa é a natureza, mas eu acho que, assim, nenhum momento ser sexy. Não. Mas ser feminina, que claro, são coisas... Mas aí, quando a gente vem, que é justamente o que eu estava linkando, a gente não tinha essa noção de como ser feminina, sem ser sexy. Ou sem ser vista como sexy. Sem ser vista como sexy, sem ser que o outro interprete da maneira que ele quer interpretar. E aí vem teu posicionamento, que isso só te traz a maturidade. A gente não consegue fazer isso com 22, 23 anos. A gente tem uma missão e quer cumprir aquilo. Então, para mim, naquele momento, o mais fácil era me parecer mais perto de um homem. Então, era bombacha larga, camisa larga, para que eles entendessem que era isso que... E falar grosso. Eu sempre fui meio... Nunca fui de falar grosso, tipo, mas eu... Na linguagem ali deles. Não, eu já tinha esse lado feminino, assim. Tipo, eu conseguia conversar com eles... como feminina, assim, não, mas a estética era totalmente masculina. Bueno, estamos nos encaminhando para o final. Agora sim, Helena, o final. Foi transformador e muito maravilhoso estar contigo. Obrigada, né, por estar aqui conosco. E, Elisa, graças por hoje. Graças por mais um. Então, já vou deixar meu recado final aqui para quem não me segue, né? O meu Instagram é @ValentinaAlbornoz_P. O da Orneiro é @orneiroagro. E o da Santo Pólen, para os morangos, é @SantoPólen. Bom, Helena, assim, foi... não sei nem expressar em palavras o que foi esse episódio. Eu acho assim, a gente se conectou, a gente trocou, foi engrandecedor. Espero que para as pessoas que estão nos ouvindo, alguma coisinha do que a gente falou conecte e que faça a diferença na vida de alguém. É isso que a gente espera com esse projeto delas, de fato. E... bom, para quem quer saber mais da minha vida, do que eu faço, eu falo no meu Instagram, então é @elisermida, e ali eu vou falar um pouco de sucessão familiar, na prática, recepção, na parte da hotelaria e também gestão do tempo, porque como eu transito entre dois mundos, é uma coisa que todo mundo me pergunta, como tu faz? Tem que dar aula, tem que dar. Como é que tu faz? E eu digo, eu tô falando um pouco mais lá no Instagram sobre isso. E a Valentina foi uma das que empurrou esse viés aí. E... Hotel Hermitage, como a Vale já falou, a gente está gravando aqui. Então, o @ do hotel é @Hotel Hermitage. E como a gente falou, né, nesse episódio, a gente falou sobre esse novo propósito, esse novo desafio, esse novo movimento, que eu gosto de chamar assim, o Conect Pampa. Nos sigam nas redes sociais para entender um pouco mais sobre esse projeto, @Conect Pampa. Bom, inspirada em vocês, então, quem quiser me seguir é @Helena Brochado Oficial, e o da minha consultoria se chama @Você com Propósito. E o nosso site é www.compropósito.com.br. Bom, a gente queria agradecer, então, os nossos patrocinadores oficiais, a Clinvet e a Casa das Alianças, e também o Hotel Hermitage, a Orneiro e a Santo Pólen. E a La Coronija. La Coronija e Conect Pampa.